Fala, trader, como que tá? Bora para mais um diário de trade aí. Dia 16/7, quinta-feira. Mostrar o que foi feito aí, qual que foi a visão no dia de hoje. E bora aqui pro gráfico. Bom, começamos aqui analisando o diário. Tínhamos a 20, a 9 e a 50. E, de novo, mais uma vez, o preço entre essas médias, ou seja, criando uma trava aqui, né? Lateralizando o preço, já temos dias assim, né? O triângulo nada de romper, daqui a pouco vai descaracterizar isso aqui, porque ele não está rompendo, né? As médias estão travando ele aí, o preço há dias. Então, aqui pelo 60, deixamos marcado essa região, né? Onde havia respeitado aqui. É, também tínhamos suporte, né? Região de suporte aqui para baixo, onde tínhamos marcado aqui. A gente observa que foi uma região de grande interesse comprador. Tínhamos essa outra região aqui de suporte, um pouco mais abaixo. E aqui a gente observa, né, que a 50 do diário está passando exatamente aqui, né? É, tínhamos também essa outra região aqui de troca de polaridade, né, onde o preço fez aqui esse padrãozinho, vindo visitar a 9 aqui do 60 para junto com a VWAP, né? Então é isso que aconteceu. Tínhamos esse cenário. Candle de abertura de Dow Jones aqui foi nessa região pelos 5 minutos. O cenário era esse, confusão de médias, né? Tínhamos essa troca de polaridade, né? O preço havia feito esse movimento aqui. E aqui seria uma retração, né? Puxando desse fundo com aquele topo, exatamente cravado na 61. Só que a gente nem estava de olho em vendas hoje, né? Por conta lá do diário, né? Se você observar o diário, é, a gente estava bem próximo do suporte aqui, né? Junto com a 50. Então, poderia ser travado, já sabia disso, né? Mas a gente estava de olho em compras hoje, nem estava de olho em vendas, não. Aí acabamos aqui fazendo, não fazendo, na verdade, né, pelo 2. Olha só o que o preço fez. Curiosamente, essa região onde eu havia marcado, né? Tínhamos esse topo, aí abriu o Dow Jones, jogou o preço para cima, né? Chamou todo mundo para comprar, né? Logo em seguida, padrãozinho de venda, jogou aqui para baixo. Quando ele fecha aqui, ó, dessa forma, já é uma intenção vendedora, né? Jogando aqui por 3 minutos. Quem sabe dá para ver melhor. Olha lá. Temos aqui uma rejeição, né? Bem grande. Voltando para o 2. É, poderia ter vendido aqui. Só que com esse viés que eu tava, né? Eu tava esperando fazer uma compra mais ou menos aqui nessa região, né? Ou seja, eu tava esperando esse movimento aqui, né? Enfim, eu tava errado, né? Eu estava muito errado. É, essa região eu nem havia marcado, fui marcá-la depois, né? Depois que eu percebi que estava tendo uma rejeição aqui, curiosa, né? Eu fui investigar e o preço já havia dado essa puxada aqui, falei, fiquei de fora, né? Beleza, aí esperei um pullback, né? Isso aqui não pode ser chamado de pullback, não faz sentido. Bom, a gente espera um pullback, né? Um pouco mais cadenciado para fazer essa venda. Ele não veio, puxou direto aqui para baixo, eu babando aqui, né? Já havia pagado aqui bastante, né? Quase 200 pontos. E, bom, aí ele visitou essa região aqui desse outro suporte aqui abaixo, né? Juntamente com a 9 aqui do 2 mesmo. Fizemos uma venda por aqui, botamos stop. Ele chegou aqui no fundo,
Depois voltou com esse outro candle aqui, estopou a gente, né? Bem rápido ali. Aí eu fui investigar, né? Pô, me estopou. O que será que aconteceu, né? Porque aqui pelos 5, né? A gente havia quase visitado aqui a 9, né? E aí por isso que a gente fez essa venda ali, né? Porque ele já havia visitado a 9 ali, tinha esse fundinho aqui, né? A região boa até para vender, né? Só que aí eu fui o quê? Manipulado, né? Eu fui manipulado porque ele me chamou na venda e depois me estopou. Eu fui investigar, puxei lá no diário, um FIBO, busquei aqui saber entender, né? Então a gente estava aqui nessa retração, né, daquele topo. Esse fundo, uma retração aqui de 61, junto com uma 50, né? Eu falei lá no começo do vídeo que estava travando o preço. Então, eu tinha essas duas condições, né? A retração de FIBO, a 50, e mais uma condição que seria uma falha de fundo, né? Nessa boa trap aqui. Aí nisso eu já fiz uma compra mercado por aqui. Não coloquei, consegui botar o stop aqui porque havia passado um pouco do meu gerenciamento. E ele ficou por aqui mesmo. Ficou por aqui, se me estopasse eu encerrava o dia. Então, eu esperei ele trabalhar aqui, né? Fiz a proteção logo, e saí na retração ali de 61. Não quis pagar para. Até inicialmente tinha um alvo aqui. Observar no vídeo, no timelapse que eu vou colocar aí. Tinha um alvo inicial aqui. Poderia parar aqui também, né? Conforme ele demonstrou aqui, né? Nessa região, ele respeitou bastante ali, né? Só que aí a gente já estava com loss, né? Então a gente preferiu sair aqui nessa retração de 61, já terminando o dia aí positivo, né? Acabando com o prejuízo que a gente havia levado dessa operação aqui, né? Então encerramos o dia, não vamos fazer mais nada, até porque não tem, né? A oportunidade boa foi essa aqui, ó. Entendeu? Sabe, esperou o preço andar e é isso. Para minha sorte, que eu não perdi a cabeça, né? Eu não fiquei tentando fazer vendas aqui, por exemplo, se eu antecipasse aqui, né? Porque houve uma, digamos, rejeição aqui, né? Eu poderia me ferrar novamente. Então eu procurei entender o porquê que eu fui estopado aqui e já mudei meu viés na hora, né? Se eu tava querendo vender aqui, opa, vamos mudar aqui o pensamento. Na hora, quando eu enxerguei isso daqui, eu já comprei a mercado, opa, vamos seguir aqui comprado por enquanto. E esse foi o dia de hoje aí. Muito obrigado por assistir. Eu vou deixar o timelapse da operação. Espero que tenha gostado aí dessa explicação que eu dei aí. E que ajude, né? Quem está iniciando aí, porque é, é muito bom, né? A gente explicar aqui e dar algumas dicas aí para quem está iniciando, né? E esse foi o dia de hoje aí. Ah, esqueci. Vamos voltar aqui. Aqui ficou os ticks, né? Onde eu entrei. E a saída. E mostrar aqui a boleta, logicamente, ó. Saímos com 16,50, um 0 a 0 praticamente. No dia de hoje, duas operações, uma de 75 perdida, um gain de 83. Gráfico. Em gráfico de operações aqui, duas operações apenas, que é o limite aí, né? Mais que isso é complicado. Então é isso, galera. Valeu, valeu. Até a próxima.